Amigo, bem-vindo ao meu canal. E já que você está no meu canal, dê o like, dê o que aí, toque aí e também no sininho. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook, no Instagram. E também fale dele. E olha, nós estamos numa jornada, já temos mais de 30 vídeos e cada um é uma mensagem. E nós estamos falando sobre escatologia. E embora os assuntos sejam parecidos, os tópicos sejam parecidos, cada vídeo e cada assunto, ele traz uma lição importante e o conhecimento das fases e dos acontecimentos que não dá para se levar, para se expor tudo em um vídeo só, gastaria muito tempo e assim nós aproveitamos mais indo de tópico em tópico. Hoje gostaria de falar sobre a ressurreição dos mortos. Já falei sobre o arrebatamento da igreja. A ressurreição é um evento, um acontecimento que se dará simultaneamente com o arrebatamento, e eu gostaria de estar falando sobre ele, porém eu desejei dar uma passada aqui pelo capítulo 24 de Mateus, porque às vezes o equívoco que acontece no entendimento de algumas pessoas é porque eles não entendem o que Jesus falou neste capítulo e também no próximo sobre a quem ele estava falando, porque ali ele estava falando para os discípulos como igreja, como parte da igreja. Ele estava falando também com os discípulos como israelitas, como o povo de Israel, eles sendo representantes do povo de Israel ali. E ele estava falando também para as nações, para os povos. Então, às vezes, as pessoas confundem as coisas e misturam as coisas e aí criam conceitos diferentes, como é o caso de alguns que acreditam que o arrebatamento da igreja se dará, o arrebatamento que a Bíblia fala, se dará depois da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas. E outros acreditam que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Eu sou um deles e expus isso no vídeo anterior, quando falei sobre o arrebatamento da igreja, que será semelhante aos dias de Noé, em que Noé saiu e foi guardado e foi protegido na arca antes do dilúvio. Também a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ló saiu da cidade antes que a cidade fosse destruída. Então, o capítulo 24 de Mateus, ele trata destes assuntos. Nós precisamos definir a quem se dirige cada palavra. Eu vou ler uma leitura mais longa para termos o entendimento dela. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. Aí Jesus então passa a responder a pergunta, falando sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus e que ele chama princípio das dores. Então vamos lá. Versículo 3 em diante, ele diz: no Monte das Oliveiras, está escrito, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair um aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí nós vemos os sinais que os discípulos pediram para que eles tivessem base de quando aconteceria a vinda de Jesus. No vídeo anterior, em vídeos anteriores, já falei que ninguém sabe. Jesus disse que ninguém pode saber o dia, a hora do arrebatamento. Ninguém pode saber. É uma surpresa, será uma surpresa para o mundo, será também para muitas pessoas. Por isso a igreja deve estar esperando, atenta, sempre vigilante, conforme ele nos recomendou. Mas agora ele fala sobre os sinais que antecederiam a vinda do Senhor. E então, como eles perguntaram quando aconteceria aquilo que Jesus falou, Jesus se referiu à destruição do templo, ele se referiu ao que aconteceu, essa profecia, esse prenúncio de Jesus aconteceu no ano 70, ano Domini, depois de Cristo. E quando o general Tito, o general romano, veio a Jerusalém com o seu exército enorme, sitiou a cidade, profanou o templo, segundo alguns escritos extra-bíblicos, ele sacrificou ali porcos, que seria um abuso contra os judeus, e os judeus foram dispersos por toda a terra, por todos os que não morreram, foram dispersos, e Jesus registra isso aqui em tom de lamentação. E ele diz aqui, a partir do versículo 15, ele diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ele estava se referindo à profecia de Daniel, que falava sobre a profanação do templo, o que foi feito pelo general Tito. E continuando ele diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que mamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Olha, Jesus aqui está falando do acontecimento que eles, na verdade, indagaram, perguntaram quando aconteceria. Jesus não disse quando, mas disse como aconteceria. E aí nós vemos
Jesus falando dessa tribulação. Agora, na continuação desse texto, ele diz: porque naquele tempo haverá uma tribulação como nunca houve. Na verdade, a tribulação foi grande, mas Jesus compartilhou ali as duas fases da tribulação. Uma era aquela que aconteceu e que já o expus. A outra se dará na 70ª semana de Daniel, quando durante a grande tribulação, também o povo de Israel, o templo que ainda vai ser construído, será profanado, o anticristo vai profanar, e os judeus vão quebrar aliança e vão ser perseguidos e vão fugir e se esconder em algum lugar que o Senhor vai mostrar para eles, e eles vão, ali haverá muitos judeus mortos, e o cumprimento da grande tribulação que Jesus falou. Porém, nós vemos que os judeus, depois que eles se espalharam no ano 70, eles se espalharam por todo o mundo, e eles tiveram quase 1900 anos separados da sua terra. Apenas no ano 1948, quando foi votado pela ONU a recriação do Estado de Israel, é que Israel voltou, judeus de todo o mundo voltaram a Jerusalém para refazer o Estado de Israel que existe hoje. Hoje existe, porém esse mesmo Estado, na grande tribulação, será outra vez destruído e refeito somente no milênio, quando Jesus assumir o reino no milênio. Nós estamos trazendo esta palavra para mostrar. Jesus, na sequência, fala de parábolas, de várias parábolas. Ele fala da parábola da figueira. O que significa a parábola da figueira? A parábola da figueira refere-se a Israel, que é a figueira, a figura. A palavra figueira é uma figura de Israel. E também fala para a igreja, porque ele disse: quando os ramos da figueira começarem a brotar e se tornarem tenros, se tornarem novos, se tornarem verdes, então está próximo o fim. Ele diz: levantai as vossas cabeças, porque está próximo o fim. Então os cristãos, eles estão olhando para isto a partir do ano 1948, quando Israel foi novamente criado, o Estado de Israel foi criado. Os cristãos acreditam que a figueira brotou, e de lá para cá, os cristãos evangélicos têm uma vigilância, um cuidado com estes acontecimentos, de forma que tudo que acontece em Israel é muito estudado e muito observado, porque tem a ver com o acontecimento dos últimos anos. Veja que de 48 para cá, 1948 para cá, nós temos aí já mais de 70 anos, e 70, eu acho que sim, 48, em 2000 fez 52 anos, e 52 com mais 18 são, portanto, 70 anos. E são 70 anos que Israel foi refeito, o Estado de Israel foi refeito, a figueira brotou. E então Jesus falou. Depois ele falou várias parábolas sobre o servo, falou também sobre os lavradores, aqueles que receberam a vinha e que ficaram incumbidos de cuidar da vinha, e que também tinham que ser vigilantes, porque a qualquer momento o dono da vinha podia vir. E são várias outras parábolas. Esse capítulo termina falando sobre a vinda de Jesus, propriamente dita, em glória,
que na verdade esse é a grande dificuldade que alguns teólogos têm, porque eles formam opiniões e às vezes eles têm pouca vontade de crer que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Então, ali eles esperam Jesus vindo numa nuvem com poder e grande glória, o sinal do Filho do Homem a aparecer, mas ali já é a vinda de Jesus em glória. Mais adiante nós estaremos trazendo esse texto e também outros vídeos e falando um pouquinho sobre isso. Mas o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Esse deve ser o cuidado que todo crente deve ter, que todo cristão deve ter, de vigiar, porque quando menos esperarmos, acontece. Eu disse no vídeo anterior que eu espero que aconteça nesse século, mas pode acontecer nesta noite, nesse dia, nesse momento, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Não há tempo. E você ouviu, se você ouviu o vídeo anterior, você ouviu quando disse que, falando sobre o tempo dos gentios, Deus abriu um espaço. Israel rejeitou a Cristo, o seu Messias, e por ter Israel rejeitado a Cristo, então o Senhor abriu o tempo das nações. Esse é o tempo da igreja. O tempo das nações tem a ver inteiramente com a igreja, com o evangelho, com as pessoas que se chegam a Deus pelo evangelho. Se você ainda não creu no evangelho, creia, porque esses fatos são reais. Passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Portanto, como você sabe, eu não gosto de alongar os vídeos. Esse aqui já está com 17 minutos e nós vamos encerrá-lo para voltar com o assunto ainda sobre o capítulo 24 de Mateus e alguma coisa do capítulo 25 e outros textos que são também paralelos. E no próximo, depois eu falarei sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos salvos, a ressurreição que se dará, que será um evento que acontecerá invisivelmente aos olhos humanos, aos olhos da terra, dos homens. Num momento acontecerá e todos os que morreram em Cristo, fiéis em Cristo, ligados pela fé, serão arrebatados para estar com o Senhor. A vinda do Senhor em glória, a igreja já virá com Ele. Portanto, receba esta palavra. Se não creio, creia. Não creio, se ainda não crer, creia em Jesus Cristo para não ficar, para não ser condenado na grande tribulação. Deus abençoe grande, poderosamente. Não esqueça de dar o like e também compartilhar esse vídeo e comentar. Vá lá nos comentários, faça o seu comentário, faça a sua crítica, faça as suas observações e nos dê também sugestões. Muito obrigado, até o próximo vídeo.